Olá, sejam muito bem-vindos ao Caminhos do Pensamento. A participação de todo mundo aqui é o que move o canal, é o que faz a gente continuar explorando esses temas. Por isso, já fica aquele convite, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nada e, claro, deixa o like, compartilha com quem possa se interessar e comenta aqui embaixo. Pode ser até um emoji, já ajuda demais. Uma história que sem dúvida mudou o curso do mundo. Mas o que a gente sabe de verdade sobre a origem do cristianismo? Vamos dar uma olhada no que as evidências históricas parecem nos dizer sobre um dos movimentos mais influentes de todos os tempos. E a gente já começa com a pergunta de $1 milhão que divide opiniões há séculos. A Bíblia é um registro fiel de eventos reais, divinamente inspirados? Ou será que ela é uma construção humana genial, nascida das esperanças e dos medos de um povo em um momento muito específico da história? Para a gente conseguir navegar nesse debate, é fundamental entender que existem basicamente duas lentes para olhar para tudo isso. De um lado tem a visão apologética, que parte do princípio de que a Bíblia é divinamente inspirada. Do outro, a visão cética, que analisa os textos como qualquer outro documento antigo, procurando explicações humanas, históricas, sem o elemento divino na equação. Então vamos começar pelo pilar que sustenta quase tudo, a alegação fundamental da fé cristã, que é o testemunho de quem estava lá, de quem viu tudo acontecer. E aqui a gente vê o coração do argumento da fé. A lógica é muito forte. Pensa bem, por que alguém daria a própria vida por algo que sabe que é uma mentira? A ideia é que os apóstolos não só escreveram o que viram, mas defenderam essa verdade até a morte. E aí, a arqueologia, como a história dos ossos de Pedro encontrados no Vaticano, entra para tentar dar um peso mais físico, mais concreto a essa crença. E agora vem o principal argumento do lado cético. E ele é impactante: o silêncio. Apesar da grandeza dos eventos que a Bíblia descreve, simplesmente não existe nenhum registro da época de um historiador mencionando os milagres ou, o mais importante de tudo, a ressurreição. Nenhum! Mas e os historiadores que vieram depois? Sim, eles mencionam Jesus, mas com um porém bem grande. Flávio Joséfo, um historiador judeu importante, tem uma passagem que fala de Jesus. O problema? A maioria dos estudiosos hoje, incluindo muitos cristãos, concorda que esse trecho foi, digamos, editado por copistas cristãos para parecer mais favorável. E o Justino Mártir? Bom, ele já era um defensor da fé, escrevendo um século depois dos fatos. Ele não era um historiador neutro e muito menos uma testemunha. E isso nos leva a um ponto-chave da crítica cética. Aquela ideia poderosa de que os apóstolos morreram como mártires, na verdade, ela não tem registro histórico da época. É uma tradição que foi crescendo com o tempo. O próprio livro de Atos na Bíblia é surpreendentemente silencioso sobre como a maioria dos apóstolos morreu. Bom, e já que falamos dos textos, vamos mergulhar neles. Será que os evangelhos contam uma história única e coesa? Ou eles mostram uma ideia que foi evoluindo com o passar do tempo? Essa linha do tempo aqui é crucial. Pensa só, Jesus morreu por volta do ano 30. O primeiro evangelho, o de Marcos, foi escrito uns 40 anos depois. Mateus e Lucas, mais tarde ainda, e João, bem depois. Para os céticos, essa janela de tempo de décadas foi o mais do que suficiente para que as histórias fossem contadas, recontadas, adaptadas e para que a teologia se desenvolvesse. E essa tabela deixa essa evolução muito clara. No evangelho mais antigo, Marcos, Jesus parece se tornar o Filho de Deus no momento do seu batismo. Mais tarde, em Mateus e Lucas, a história muda. Ele já é Filho de Deus desde a concepção, com o nascimento virginal. E por último, no evangelho de João a ideia atinge seu ápice. Jesus é o Verbo divino que existe desde antes da criação do mundo. É uma progressão teológica impressionante. E para reforçar esse ponto, tem uma cena no Evangelho de Marcos que muita gente esquece. A família de Jesus, incluindo a mãe dele, vai atrás dele porque achava que ele tinha enlouquecido, que estava fora de si. Isso é um contraste gigantesco com os evangelhos mais recentes, onde Maria já sabe desde o começo quem é seu filho. Ok, agora a gente entra num campo ainda mais complexo, que vai além da história e entra no sobrenatural. Vamos falar das profecias e, claro, da ressurreição. Para os cristãos, essa aqui é uma prova de fogo. Uma profecia, escrita 700 anos antes do nascimento de Jesus, que parece descrever com perfeição o que o Evangelho de Mateus conta sobre o nascimento virginal. É um dos pilares da ideia de que Jesus era o Messias prometido. Só que a visão cética diz: calma, vamos ler o capítulo inteiro de Isaías. E quando a gente faz isso, o contexto parece ser outro.
A profecia era, na verdade, um sinal político para o rei Acás, que estava com medo de ser atacado. O sinal era que uma jovem teria um filho e antes que esse menino crescesse, os inimigos do rei seriam derrotados. Ou seja, era sobre algo que ia acontecer ali, naquela hora, e não 700 anos depois. Outro exemplo clássico é o do servo sofredor de Isaías 53. Para a visão cristã, é uma descrição perfeita do sofrimento e da morte de Jesus. Mas para a interpretação judaica tradicional, o servo ali não é uma pessoa, e sim uma metáfora para o próprio povo de Israel, sofrendo no exílio. É o mesmo texto, mas com duas leituras que levam a lugares completamente diferentes. E com isso chegamos ao evento central, o coração de tudo. Como o próprio apóstolo Paulo disse, se a ressurreição não aconteceu, a fé cristã inteira desmorona. Não é um detalhe, é a base de tudo. A análise cética da ressurreição se apoia em 3 pontos principais. Primeiro, as contradições entre os próprios evangelhos. Quem foi ao túmulo? Para quem Jesus apareceu primeiro? Os relatos divergem. Segundo, as famosas 500 testemunhas que Paulo menciona. O problema é que só ele menciona. Não há nenhum outro registro disso. E terceiro, a psicologia, que sugere que em momentos de luto extremo, visões e até alucinações são um fenômeno conhecido e documentado. E depois de tudo isso, onde a gente fica? Pois é, ficamos bem no meio de um impasse. Um impasse sobre o que conta como prova e o que é preciso para acreditar. E a divisão é essa aqui. De um lado, a posição apologética diz que a prova está na coerência interna da Bíblia e na força de uma tradição de 2000 anos. A fé se sustenta em seus próprios termos. Do outro lado, a posição cética diz: peraí, afirmações extraordinárias, como um homem ressuscitando dos mortos, exigem provas extraordinárias. E essas provas teriam que ser externas, neutras e da época em que tudo aconteceu. E assim, a gente termina com a grande questão. Onde é que a gente traça a linha? Onde termina o que podemos chamar de registro histórico e onde começa o relato da fé? Será que essa linha existe mesmo? Ou será que ela muda de lugar dependendo das lentes que a gente usa para olhar? A busca por essa resposta é, no fim das contas, o que mantém esse debate tão vivo e fascinante até hoje. Ufa, foi uma síntese e tanto das ideias. Para quem quiser um aprofundamento completo, os links para os vídeos originais do canal Caminhos do Pensamento estão todos aqui na descrição. Muito obrigado por acompanhar e até a nossa próxima análise.